Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast, mais uma oportunidade que o Marcos Gualberto, o mestre Gualberto, está nos dando aí para esclarecer o que é esse assunto que nos move em direção a Deus, a iluminação espiritual, essa realização dessa verdade que somos. Para quem não conhece o Marcos Gualberto, eu vou falar rapidamente como conheci. Inclusive, a gente tem uma playlist com esses videocasts, a gente já teve vários encontros, vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário o link da playlist. Se tiver interesse, pode assistir os outros também. Mas então, eu conheci o Marcos Gualberto ano passado, eu venho numa busca espiritual de muitos anos, nos últimos anos focados nos estudos do Joel Goldsmith, e ano passado, pelo ato da graça, acabei entrando no momento de interiorização, me afastando dos estudos, inclusive dos estudos do Joel, de atividades de grupos de estudo, e pela graça o YouTube me presenteou com um vídeo do canal Mestre Gualberto, onde o tema do canal é exclusivamente essa realização de Deus, essa iluminação espiritual, esse despertar da consciência. E o Marcos Gualberto não fala a partir de um conhecimento adquirido nos livros, mas fala a partir de uma vivência. Através da graça de seu mestre Ramana, depois de 21 anos de um processo intenso de autoinvestigação, pela graça do mestre Ramana, ele teve, né, entre aspas, esse despertar, onde, como ele fala, se assentou um estado natural, um estado de felicidade, de paz, essa paz que o mundo não conhece. E ao ver esse vídeo, fui atraído, senti algo diferente e vi que existiam os encontros tanto presenciais como online, que são intensivos de final de semana, que se chamam satsang, e não perdi tempo para participar de um intensivo de final de semana. E aí pude, né, entre aspas, entender um pouco o que é, quem é o Marcos Gualberto, porque o Marcos Gualberto é só um nome, mas não existe mais essa identidade ilusória, egóica, esse eu psicológico. É esse estado de realização onde, participando do encontro intensivo de final de semana, eu pude sentir algo, entre aspas, sentir, mas entrar numa atmosfera de silêncio, de quietude, de paz, de amor, apenas por estar na presença dele, apenas por olhar em seus olhos. E da partir de então eu venho participando, né, de todos os encontros, tanto presenciais como online, e é uma verdadeira graça poder estar, conhecer, né, em vida um mestre, alguém que realizou essa verdade que é esse estado natural e pode, com sua graça, né, proporcionar que a gente também, né, se auto-investigue, se veja para poder ir além dessa ilusão de um eu presente. Me estendi falando aqui, mestre, mas vamos lá. No videocast de hoje eu quero ler um trecho do livro O Despertar da Consciência Mística do Joel, para o mestre fazer alguns comentários. Nesse livro, Joel fala bem assim, num trecho. Não há coisas como tempo e espaço em Deus. Deus existe, e isso é tudo o que sabemos. Deus não age no tempo e espaço. Deus age na atualidade infinita. O tempo não existe em Deus, da mesma forma que não existe tempo em sua vida. O tempo é apenas algo como que você mede os eventos externos, mas você não vive dentro do tempo. Você vive na natureza infinita de seu ser. Mestre, poderia falar um pouco sobre essa questão do tempo, do agora, esclarecendo um pouco para nós, dentro de uma vivência que tu tem disso? Ok, muito bem. O ponto é essa noção de tempo. Essa noção é uma ideia em nós. A vida, ela é aquilo que aqui está, ou a existência é isso que aqui está. Agora, a parte disso, o pensamento tem ideias sobre o que anda acontecendo, sobre o que aconteceu e sobre o que irá acontecer. Então, o tempo se resume nisso. Apenas
numa ideia. Então, o pensamento é, na verdade, o fundamento do tempo. É claro, aqui eu me refiro a esse tempo que o pensamento forja, que o pensamento cria, que o pensamento idealiza. A noção de ser alguém é totalmente baseada nesse tempo. E esse tempo é basicamente pensamento. Você, por exemplo, diz: eu fui isso, ontem fui aquilo, hoje sou isso e amanhã serei aquilo. Essa ideia de ser isso ou aquilo é apenas um pensamento. O que você é agora. Isso não muda. A única coisa que teve mudança é a do tempo cronológico. Quando você olha para o seu corpo, você vê que o seu corpo mudou. E esse seu corpo, na realidade, é parte de toda essa existência. E essa existência, sim, ela está passando por todo um processo de mudança. E essa mudança é o tempo cronológico. É o tempo, assim, chamado do relógio. Então, o tempo passa, mas é só o tempo cronológico, é só o tempo entre o nascer do sol e o pôr do sol. E tudo debaixo desse processo do tempo cronológico sofre mudança. Isso aconteceu com o corpo também. Então, a única mudança em você foi a mudança desse corpo. Quando você diz eu, você está se referindo a algo que, na verdade, você desconhece. Ele é apenas um conjunto de ideias, de imagens, de crenças, de memórias que o pensamento cultiva, junta e cria em cima disso uma identidade que supostamente está viva. A essa identidade nós chamamos eu. Essa identidade é basicamente pensamento, que é apenas lembrança, memória. Então, o que nós chamamos de tempo é uma ideia. Nessa ideia, nós estamos firmando uma identidade. Esse mim, esse eu. Aquilo que nós chamamos de ego é a identidade do eu, a identidade egóica. Essa pessoa que é você, que se baseia apenas em pensamentos, em lembranças, em imagens, em memórias, ela é algo que é o resultado de uma história de memória. Essa história de memória é o tempo. Esse tempo é só pensamento. Então, toda essa noção de tempo psicológico é basicamente o pensamento que cria. Não existe esse tempo psicológico, assim como não existe esse eu. A realidade daquilo que é você não está no tempo. E é isso que o Joel diz. Deus não é uma realidade no tempo e no espaço. Quando ele se refere a Deus, ele está se referindo a você. Porque, na verdade, não há qualquer separação entre a realidade que é Deus e a verdade que é você, em seu ser. A entidade em nós, chamada eu, que é esse conjunto de memórias, de lembranças, que é pensamento, que é ideia, é só um ser psicológico, imaginado pelo pensamento. Então, quando nos referimos a você, estamos nos referindo à realidade deste ser, que não está no tempo, que é a realidade de Deus. Porque, na verdade, Gilson, só há uma realidade presente e ela é imutável. Ela é imutável exatamente porque ela não está no tempo. Tudo que muda faz parte do tempo. Então, tem nascimento, passa por um processo e, num tempo determinado, também desaparece. Aquilo que começa no tempo cronológico termina no tempo cronológico.
Mas a realidade do ser, que é a realidade de Deus, não está no tempo, nem no espaço. E essa é a realidade do seu ser. Essa é a realidade de nossa natureza essencial. Como nós nos confundimos com aquilo que não somos, termina que nós nos identificamos com isso. Nós nos confundimos com aquilo que não somos. Nós nos confundimos com a história, que é basicamente pensamento, ideia, crenças sobre esse eu. É esse eu em nós a ilusão que viveu ontem, que vive hoje e irá viver amanhã. Enquanto que, na realidade, aquilo que é você, que é pura consciência, e aqui eu me refiro à natureza do ser de Deus em você, não nasce, não cresce, não envelhece, não adoece, nem morre. A realização da verdade sobre você é que só há Deus. E isso não está no tempo. É o corpo que está no tempo. É a história que faz parte do tempo. No entanto, essa história e esse corpo é só um sonho. Um sonho aparecendo para um sonhador que acredita existir separado do sonho. Eu gosto muito desse exemplo. À noite você tem um sonho. Quando acorda pela manhã, aquele seu mundo foi embora e aquele você que lá estava vivendo tudo aquilo desapareceu. Para onde ele foi? Para lugar nenhum. Ele só fazia parte do pensamento. O pensamento construiu aquele mundo, construiu aquele eu, naquela vivência, naquela experiência onírica. Quando você acorda pela manhã, você descobre que toda aquela experiência era experiência para um suposto experimentador ali, um suposto sonhador ali, um suposto eu ali. Porque quando você acorda, percebe que apenas o pensamento construiu tudo aquilo. O pensamento se foi e com o pensamento foi embora aquele mundo, foi embora aquela pessoa, aquele eu, aquele você que lá estava. Então a nossa experiência também nesse estado de vigília não passa de um sonho, onde você se vê como sendo o experimentador, como sendo o sonhador dessa experiência chamada minha vida, minha história, meu nome, meus negócios, minha casa, minha família, minha saúde, minha doença, minha velhice e minha morte, como o meu nascimento. Isso tudo é aquilo que o pensamento constrói sobre a realidade do seu ser. Não é a realidade que é você. É o que o pensamento diz sobre quem é você. E você se identifica com isso, confia nisso, dá a isso uma identidade e está alienado da verdade, desta não separação entre você e a única realidade presente, que é Deus. Então só há Deus. E Deus é esta vida, além de todo esse fenômeno, além de todo esse sonho, além de toda essa assim chamada vida pessoal e particular que esse eu acredita ter. É basicamente isso, não há nada de misterioso nisso. Ô, mestre, me lembrei de uma pergunta que eu fiz para ti em um satsang intensivo sobre esse tema também. Como o mestre exemplifica e conta da própria, entre aspas, experiência, esse processo de despertar no corpo existe uma mudança psicofísica e o corpo está no tempo. Só que é o corpo que está no tempo, não o ser, né? Então, esse vir a ser, vir a se tornar, né, realizar Deus, a mente coloca no tempo, mas não existe isso, é apenas o corpo. Esse sim, que está no tempo e vai passar por um processo. Seria isso? Sim, dentro do conceito de tempo, nós precisamos de uma busca. A busca faz parte do tempo. E é a busca daquilo que faz parte do tempo na procura de algo dentro do tempo. Aquilo que você idealiza para encontrar
Uma vez que você está dentro desse conceito, dessa ideia, dessa crença de ser alguém, tudo que você pode produzir a partir daí ainda faz parte daquilo que o pensamento imagina. Então você idealiza realizar Deus. Então você idealiza um Deus segundo uma imagem que você faz da realidade dele no tempo. Então essa busca não pode ser real, porque é ainda uma projeção do próprio pensamento, desse pensamento eu, para encontrar algo no tempo chamado Deus. Se há uma realidade, essa realidade não está no tempo. Se faz parte do tempo, não é a realidade. Aquilo que é a realidade é atemporal, não faz parte daquilo que muda, daquilo que altera, daquilo que hoje está e amanhã não está. Essa é a natureza da realidade. O que é real não deixa de ser real. E não se torna real. Então, se é real, está real aqui e agora. E essa é a realidade de Deus. Então, você não encontra Deus no tempo. Você assume a realidade de Deus agora. Esse assumir a realidade de Deus é o sumir dessa ilusão, da ilusão do eu. Quando esse eu, que é a ilusão de uma identidade no tempo, desaparece, aquilo que é a realidade, que sempre é, aqui e agora, se mostra como sendo ela mesma. Então, essa questão da busca pela iluminação é mais uma imaginação desse eu ilusório que reside no tempo e projeta a realização como um objetivo a ser alcançado no tempo. Toda mudança que se faz necessária, ela é psicofísica. Ela se faz necessária nesse modelo de mente e corpo. A nossa mente, ela não é uma mente clara, lúcida, natural, livre. Ela é uma mente que vive dentro de um modelo de condicionamento psicológico. Então, ela tem um centro ilusório falso, que é esse eu. Então, essa mente precisa passar por uma mudança, por uma profunda transformação, por uma liberação desse modelo de centro ilusório, que é o eu. Então, a mente passa por essa mudança e esse corpo biológico passa por um processo também de mudança. Para que essa realidade, que é a consciência da verdade, que é Deus, que está aqui, possa assumir esse espaço que é dele nesse mecanismo, nesse corpo-mente. Então, a única mudança, o único processo presente nessa realização não é naquilo que é você. Esse sentido do eu precisa desaparecer. Ele precisa passar por uma mudança, por uma quebra. E aqui é curioso usar essa expressão, porque na realidade a transformação ou a mudança está na mente, colocando fim a essa ilusão de uma identidade presente, que é o eu. Então é esse condicionamento que precisa desaparecer. Então nós estamos diante de uma mente livre, livre de toda forma de condicionamento psicológico e de um corpo pronto para que esta realidade, que é o seu ser, encontre aí o espaço que é dela. Isso alguns chamam de despertar da Kundalini ou iluminação espiritual. Então, o processo de mudança e de transformação é psicofísico. Está na mente e no corpo, inclusive no cérebro. Então, tem que haver uma mudança, sim. Mas não é algo que você faz ou que você encontra no futuro, no tempo. É algo que ocorre de uma forma muito natural, quando você descobre a arte de se aproximar de si mesmo pela autoinvestigação, que é a autoobservação, esse estudo de si mesmo, que é o autoconhecimento, e simplesmente a rendição dessa ilusão, a entrega dessa ilusão.
dentro de uma aproximação naquilo que eu tenho chamado de real meditação na prática. Então, ocorre uma mudança nesse mecanismo, nesse corpo-mente, é todo o processo que se faz necessário, e isso, na verdade, está no tempo, não a realidade do seu ser, não a realidade de Deus. Então, o trabalho se faz necessário, mas a busca, não. Há uma diferença entre um trabalho ocorrendo, se processando aqui e agora, nesse mecanismo, nesse corpo-mente, e esse modelo de busca. Porque quem é esse que está na busca? E o que é que esse alguém, na busca, pode encontrar, a não ser uma projeção, uma ideação criada pelo próprio pensamento? Isso não pode ser a realidade. A realidade está além do pensamento e, portanto, além do tempo e do espaço. É isso que o Joel diz. Deus é a realidade fora do tempo e do espaço. E essa realidade é a realidade do seu ser. Só há Ele. Ele é a única realidade presente. Ô mestre, agora, né, o mestre falando, é tudo claro e leve, digamos assim, para mim. Eu me lembro que nesse satsang, nessa investigação que o mestre proporciona ser aprofundada nos encontros intensivos, esse não, né, não ter mais essa projeção de vir a ser foi perder todas as esperanças, porque o ego tem a esperança de vir a ser. E aí eu me lembro que foi bem, né, entre aspas, mas desconfortável e bem a mente dá uma bugada com isso, porque ela está no tempo, então ela não consegue se ver fora do tempo, e nem tem como, né? Agora, o mestre falando é muito mais suave e tranquilo, porque esse trabalho, eu me lembro que tu falou algumas palavras assim, né? O trabalho, ele tem que, né, tem que ser visto, essa noção de tempo e de ação, mas ele é feito agora. E o trabalho começa quando não tem mais essa ideação de tempo, ou ela é vista, alguma coisa assim o mestre falou. Então é interessante realmente esse trabalho sendo feito, tendo consciente dessa atividade, né? Você não pode sustentar um trabalho no tempo. Um trabalho é o que se processa agora, aqui. Ou ele está aqui, nesse instante acontecendo, ou ele não acontece. Nós temos por princípio, isso é uma ilusão do pensamento, ele se projeta no tempo e diz, eu sou isso, mas amanhã serei aquilo. Na realidade, esse amanhã do pensamento ainda é o mesmo hoje. O pensamento, a única coisa que ele faz é manter uma continuidade, e nessa continuidade ele pode sofrer mudanças, mas essas mudanças ainda fazem parte dele. Enquanto que o trabalho da autorrealização é o fim do pensamento, e isso só é possível aqui e agora. Então, o processo real de trabalho de autorrealização é o fim de toda a ilusão de um processo que se faz no tempo. Então, o medo, você olha para ele agora. Você não idealiza ficar livre dele. Porque quem estaria idealizando ficar livre do medo, senão o próprio medo? Ou você constata a ilusão do medo, e a ilusão do medo só pode ser vista quando aquele que tem medo, que é o eu, é visto, e isso é agora, ou então fica essa imaginação, um dia me livrarei do medo. E esse um dia é a ilusão de um trabalho se processando no tempo. Então as pessoas querem realizar Deus, e elas perguntam como, de que forma, quando, como se isso fosse possível. O eu não realiza Deus. Você constata a ilusão do eu. Você pode constatar a ilusão do eu. Mas o eu é só um processo no tempo que mantém sua continuidade exatamente dentro desse projeto de vir a ser, de se tornar, de chegar lá, de fazer algo. Ele é o tempo. Ele é a ilusão do tempo. Você não, você é a consciência, fora do tempo.
Mas esse mim, esse eu, com o qual você se identifica, que está no tempo, vai sempre dizer, em seu lugar, vou conseguir isso amanhã, chegarei lá amanhã, amanhã me livrarei da inveja, do ciúme, do medo, amanhã realizarei Deus. Gente, compreendo, é olhar para esse movimento do eu. Basta esse olhar. E esse olhar é um mover agora, aqui, desta inteligência, desta consciência. É onde o trabalho acontece. Por isso que a meditação não requer lugar, espaço, condições externas, posição do corpo, não requer absolutamente nada. A real meditação requer que você apenas se torne cônscio de si agora, aqui. Não é para fazer algo com o que vê, é exatamente para ver, sem se mover. Então, algo novo surge, e esse algo novo é esta inteligência, é esta consciência, é você em seu ser. Quebrando esse modelo de identidade egóica, que se move com base em princípios de condicionamento psicológico. Ação que ocorre em resposta a reações internas. Emoções que ocorrem em resposta a reações internas. Pensamentos que estão sempre respondendo em razão de reações internas, de memória. Emoções sendo alimentadas por reações de memória. Sentimentos também. Então, o sentido do eu presente, que é o ego, que vive no tempo, ele precisa do tempo para continuar. E esse tempo é essa desatenção que você anda dando a esse modelo de identidade egóica, se comportando numa atividade reativa. Então, não existe essa ação. Ação livre requer ausência do eu. Não há ação livre no eu. É só reação. O tempo todo. Então, a ciência da verdade do seu ser é o fim da ilusão desse eu. E isso é agora, aqui. Todo o trabalho é agora, aqui. Não se trata de uma busca. Se trata de uma ciência desse movimento, que é o eu, que é basicamente o fim do tempo. Desse tempo psicológico que o pensamento forja, que ele cria. Tudo bem? É isso. Ô, mestre, e aí tem uma grande pegadinha dentro dessa busca espiritual, dentro da espiritualidade, o evoluir, o eu em evolução, ou em né, expansão, a expansão da consciência, e aí tudo colocando no tempo e o ego em sua malandragem se perpetuando. Essa pegadinha eu caí por muitos anos. Agora, com a graça do mestre aí que tá sendo visto como esse eu queria evoluir, queria se iluminar. Você pode se autoaperfeiçoar. Você pode melhorar. Mas você melhorado ainda continua sendo você. Aperfeiçoado mesmo ainda continua sendo você. Talvez não seja agradável ouvir isso, mas você ainda carrega, mesmo melhorado, mesmo sendo alguém melhor, mais aperfeiçoado, você ainda é alguém que vê o mundo separado de si mesmo, o outro separado de si mesmo e Deus também ainda separado de si próprio. Isso representa conflito, contradição e sofrimento. Enquanto houver o sentido de um eu presente dentro dessa experiência, por mais amplo, profundo, espiritual e divino que esse eu seja, ele ainda terá dentro de si, carregará dentro de si esse sentido de separação, que é basicamente sofrimento. Essa angústia, essa dor, esse vazio existencial, esse sentimento de que algo está faltando, isso é típico
dessa ilusão, da ilusão dessa identidade que é o eu, que vive no tempo. Então, por mais que ele se amplie, se aprofunde nas escrituras, adquira virtudes, qualidades nobres, até qualidades divinas e poderes também divinos, espirituais, enquanto houver o sentido de um eu presente, haverá alguma forma de medo, de sofrimento, de conflito e de problema. É isso. O mestre, já foi nosso tempo aí, só tenho a agradecer, gratidão por mais esse compartilhar. E fica o convite para quem ainda não teve a oportunidade de participar de um encontro intensivo de final de semana, seja online ou presencial, com o mestre Gualberto. Tem as informações aqui na descrição do vídeo. E gratidão mais uma vez, mestre. Não há ilusão em seu ser. Então nos deparamos em satsang com a possibilidade extraordinária dessa visão, da visão sobre quem somos de verdade, sobre quem verdadeiramente nós somos.